Graça e paz, queridos. Amém. Estão acordados? Queria que você abrisse aí sua Bíblia em 2 Reis 5. 2 Reis 5. Nós vamos ler o versículo do 10 ao 14. 2 Reis 5, 10 ao 14. Amém. 2 Reis 5, 10 ao 14. Diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, levanta, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu levantar-me, lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se ele e ficou indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Até aqui. Feche seus olhos, curve suas cabeças e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa tarde, Senhor, início de noite, colocar nossas vidas diante do Senhor. Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha, que a tua palavra, Senhor, penetre em nosso coração, transforme nosso ser. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor prepare, Senhor, as mentes, os corações para receber a tua palavra. E todo espírito maligno, Senhor, dispersão, cansaço, distração, nós queremos repreender. Queremos entregar essa tarde ao Senhor. O Senhor tem total liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E aleluia. Eu gosto muito desse texto de Naamã, porque Naamã, ele era um homem que ele era muito influente, ele era um general. Então o que é que acontece? Só que ele era um homem leproso. Só que antes da gente falar sobre Naamã, eu quero dizer o título da palavra, eu intitulei como Curando a Lepra da Alma. Curando a lepra da alma. E é interessante, queridos, que se você observar nessa palavra, existe um homem muito importante, que é Eliseu. Eliseu, ele é um profeta. E se você observar, qual é o papel do profeta na igreja? O profeta, ele tem, de fato, um papel. E o profeta, geralmente, ele não é bem visto, ou ele não é muito aceito. Por quê? Porque o profeta, ele diz a verdade nua e crua. E às vezes as pessoas, elas não querem ouvir a verdade. E geralmente a função do profeta é essa. Eu coloquei até aqui. Um profeta ensina a verdade, interpreta a palavra de Deus, chama os iníquos ao arrependimento e recebe revelações e orientação do Senhor para o nosso benefício. Pode ver o futuro e prever acontecimento para que o mundo seja alertado. A experiência de vida de um profeta pode variar. Então, o profeta Eliseu manda um recado para Naamã. Ele sabe que Naamã, ele está doente, ele está leproso, e ele vai e manda um dos seus servos até Naamã. E Naamã, ele era um general. Ele foi à casa de Eliseu com seus servos, cavalos e carruagens. Só que o profeta não recebeu. E o primeiro ponto que eu quero trazer para mim e para você, e antes de começar, queridos, eu quero pedir para que você possa trazer essa palavra de fato para você.
Porque geralmente todas as vezes que a pessoa ela vai ministrar, que ela vai pregar, a gente pensa que essa palavra seria para alguém. Eita, fulano devia estar aqui. Cicrano devia estar aqui. Mas não. Se fulano ou cicrano não veio, você veio. Então essa palavra de fato é para você. E nós precisamos, como cristão, eu e você, observar, pedir ao Espírito Santo que sonde a nossa alma, que sonde o nosso coração. Por quê? Não adianta você passar anos e anos na igreja com a mesma lepra, com a mesma ferida. Nós precisamos de cura. E o primeiro ponto que eu coloquei foi quebrando os paradigmas da religião. Quebrando os paradigmas da religião. Está lá em 2 Reis 5, 10 a 11. Nós já lemos, mas eu vou ler de novo aqui, para a gente entrar no contexto. Diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e levanta 7 vezes no Jordão, e a tua carne será e ficará curada. Foi uma coisa tão simples que o profeta mandou. Tu vai lá, dá um mergulho, deita, levanta, deita, levanta, deita, levanta 7 vezes na água, e tu vai ser curado. Se você observar, não tinha nada aqui, ou algo estramboso, que ele pedisse para que Naamã viesse fazer. Só que existia aqui uma religião. Naamã, por ele ser um homem que tinha um título, então para ele era vergonhoso, orgulhoso. Naamã, ele era orgulhoso. E é interessante que no verso 11 ele diz o seguinte: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia por si em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, ele recebeu uma contradição ao que ele esperava. Na mente de Naamã já existia uma forma pronta de como ele achava que teria que ser um padrão criado por ele mesmo. Ele achava que a cura seria da forma que ele queria. Queridos, e muitas vezes, trazendo o contexto para mim e para você, nós precisamos analisar o nosso coração. Porque assim como Naamã, ele tinha na mente dele, esse sofisma de que teria que ser, porque querendo ou não, por ele ser um general, ele mandava nas pessoas, ele tinha pessoas subordinadas a ele. Então só era ele dizer: faça isso, as pessoas faziam, faça aquilo, e as pessoas faziam. E por ele ter esse título, ele disse o quê? Eu sou leproso, mas ele vai me receber. Quem tem que me receber é o profeta. Quem tem que me receber é o profeta Eliseu. Não é qualquer um, porque eu não sou qualquer um. Aí Eliseu vai e diz, pega um servo comum e diz assim: vá lá, diga a ele que ele mergulhe 7 vezes. Como eu disse, era tão simples, só que o orgulho dele, por ele ser quem era, não deixou ele ser curado de imediato. E o que é que acontece? Muitas vezes, nós somos assim. Às vezes tem pastores, pregadores, ou alguém que vem ministrar aqui. Então nós começamos a endeusar a pessoa, achando que só a oração daquela pessoa serve. E olha que eu não falei isso de manhã, viu? Ah, só a oração do pastor tal é que serve. Aí é engraçado, às vezes a gente está aqui para orar, e tem outros irmãos que estão a orar, homens e mulheres de Deus, que oram. E as pessoas, se tiver o pastor que está pregando aqui, a fila daqui é enorme, daqui não tem ninguém. Porque 2 pessoas, a pessoa e a outra que está esperando. Por quê? Porque só a oração daquela pessoa é que serve. E não é, queridos. Na verdade, Deus, ele está tratando com o nosso orgulho. Deus está tratando com o nosso orgulho. Então, isso mostra que para Deus pode até haver uma liturgia preparada, mas ele quebra todos os paradigmas para nos mostrar que somos dependentes dele. Pode ter sim, vai existir uma liturgia no culto para ser uma organização, para ficar organizado, só que o Espírito Santo faz como ele quer, da forma que ele quer. Também nos faz refletir que quando nós
Ao virmos para a igreja, geramos uma expectativa. Que tocasse aquele louvor que eu gosto. A palavra tem que suprir as minhas necessidades. Não o que eu quero, mas não o que eu preciso, mas o que eu quero ouvir. De preferência que seja de bênção financeira, para me sair daqui rico. Começar a colocar Deus dentro de uma caixinha, limitando o seu agir, mas querendo sair cheio da presença. Então, queridos, muitas vezes nós não estamos nos preparando para vir cultuar. E como estamos enganados acerca do que é prestar culto? Saber que tudo foi preparado para Jesus e não para nós. Você sabia que o culto não é para você? Você tem esse entendimento que você sai da sua casa, que você vem para cá adorar, é ao Senhor. Às vezes as pessoas, elas têm na mente que elas vêm, eu vou assistir culto. Eu vou para a igreja assistir culto. Não se assiste culto, se presta culto a alguém. Então, muitas vezes, passa um louvor. Eu mesmo, quando toco uma música que eu não conheço, que geralmente os meninos estão sempre colocando uma música nova, quando eu não conheço, eu sou igual ao autor mexicano. Eu começo a orar em línguas, está tocando a música e eu não sei a letra. Mas eu fico cheio, aí eu acho que quem vê de longe é José Vitor é mexicano, porque ele canta uma coisa e a voz é outra. Então nós precisamos entender que nós não dependemos de uma canção para adorar. Não é necessário que tenha uma música para que eu adore. Só que nós estamos limitados a isso. Aí quando toca aquela música que eu queria ouvir, aí eu me arrepio. Hoje o louvor foi maravilhoso. Hoje o louvor foi top das galáxias. Por quê? Porque tocou o meu ego. Era o que eu queria ouvir. Não era para o Senhor, para atrair a presença. E nós precisamos mudar nossa mente, atrair a presença de Deus com o louvor, para que a nossa vida seja transformada. Para que você não entre culto após culto do mesmo jeito. Nós precisamos ter esse entendimento. Temos que ter cuidado para não vivermos uma performance, para sermos aplaudidos, para recebermos glória do homem, que é só devida a Deus. Devida a Deus. O que acontece? E eu e você como cristão, nós precisamos vigiar. Porque é muito fácil parecer crente. Se nós for olhar para a vida de Naamã, ele sendo um general, então ele usava uma armadura, ele era visto diante das pessoas. Mas ninguém sabia que Naamã ele era leproso. Ninguém sabia. Então, eu e você precisamos também entender qual é a lepra do nosso coração. Eu não conheço todos, conheço alguns, convivo com alguns, mas no secreto eu não sei. E de fato essa palavra eu acredito que Deus trouxe ela ao meu coração para tratar de fato com a igreja. Nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui todos os domingos e todas as quartas. Não é apenas um encontro social. Não. A semana todinha eu vivo sem Jesus. Mas num domingo eu tenho que ir para a igreja. Queridos, isso é uma mentalidade quando a gente tinha, que era do mundo. Quando eu não conhecia Jesus, eu pecava a semana todinha. Eu pecava, prostituía, bebia. Quando era num domingo, eu digo, vou para a casa do Senhor. Tirar metade dos pecados. Eu tirava de prestação. Tirava um domingo, eu tirava um pouquinho de pecado. No outro domingo, eu tirava outro pouquinho. E muitas vezes tem pessoas que ainda continuam com essa mentalidade. Vindo para um culto de domingo, descarregar os pecados, para na semana começar pecando de novo. Pecados frescos. Né? Então nós precisamos, queridos, para que eu e você não viva o resto da nossa vida apenas dentro de uma igreja vivendo uma religião. E isso é uma religião. Por isso que eu coloquei o primeiro título quebrando os paradigmas da religião, porque paradigma está onde? Na mente. Está na nossa mente. Então, cultuar, está o louvor passando. Como eu disse assim, não é uma questão de temperamento, porque geralmente quem é mais sanguíneo, ele tem mais questão de se movimentar, de pular, de fruviar e tal. Se fizer figurinha, já sabe, viu? Eu preguei de manhã, já me mandaram umas figurinhas horríveis. Aí o que acontece? Só que nós não podemos ser
indiferentes à presença de Jesus. Eu e você, nós não podemos ser indiferentes à presença de Jesus. Você tem convicção que Jesus está aqui? A palavra de Deus diz isso. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então nós precisamos ter esse entendimento. E precisamos nos arrepender. Precisamos deixar de sermos meninos, crianças espirituais, querendo ser o centro das atenções. E geralmente nós vemos pessoas já crentes, velho, de tempo, mas que agem como criança. Eternas crianças espirituais chamando a atenção. E você vai dizer assim, meu Deus, essa pessoa ela está se auto-sabotando. Porque ela precisa entender que ela precisa deixar a chupeta e a mamadeira de lado. E ela precisa amadurecer. Obrigado, viu? Deixe eu. E eu acredito, queridos, que essa palavra seja a mesma que Deus trouxe para Naamã. Eu sei qual a lepra e eu sei que ninguém sabe. Eu te conheço como ninguém te conhece. Eu sei o que está escondido por baixo da tua armadura. Sei porque você reage assim todas as vezes que é contrariado. E eu achei isso aqui muito profundo. Por quê? Porque até então Naamã, por ele ser general e por ele ter um título, eu acredito que ele sempre se portava com decência. E eu acredito que quando ele se deparou com essa situação, e Eliseu, foi o próprio Deus que não deixou ele receber o profeta e receber Naamã. Então, de fato, ele se indignou. Por quê? Porque ele não esperava. Ele nunca ia esperar que fosse uma pessoa qualquer que fosse o receber. E Deus dizendo, eu sei, Naamã, que essa lepra não é só a ferida externa. Essa lepra está na tua alma. Se você observar, uma lepra, ela não é externa. Ou externa de início, ela é interna. Quando eu era criança, você sabe que eu quero que mais pessoas levantem comigo, que eu me achei tão velho de manhã. Quando eu falei assim, vocês lembram que quando que juntava aquele monte de terra na sua casa, que você colocava o pé, que você fazia uns bolinhos, você tirava. Quem aqui fazia isso? Oh Deus, graças a Deus. Quando eu fiz de manhã, 3, 4 pessoas disseram, meu Deus, eu estou velho. Essa geração não sabe o que é botar o pé na terra. E eu colocava sempre, ficava colocando, a gente brincando. E teve uma vez que eu coloquei a perna toda até aqui. E tirei, só que quando eu tirei, me deu uma coceira aqui assim, eu comecei coçando. Eu cocei. E quando foi, no outro dia de manhã, tinha como se fosse umas bolinhas brancas, como se fosse um caminho andando. E de fato andava dentro. Aí foi que eu fiz, eu comecei a estourar. E eu estourava essas bolinhas e saía um líquido. Só que onde saía o líquido, começava a fazer uma ferida. E começou a sair uma ferida e passou o primeiro dia e era uma coceira boa. E eu coçava. E só ia piorando e estourando. Até que a minha mãe viu e disse que vou te levar ali no Macumbeiros, bora. Bora, mãe, então tá aguentando mais não. Aí nós foi no macumbeiro, chegou lá. Tava um monte de coisa, cachaça, com foto de gente, um monte de pisoteio lá. Aí o cabo era cego. E assim que eu cheguei, me deu medo, porque a mulher, na hora que eu entrei, ele tinha uma pessoa que ficava com ele, aí disse, manda ele entrar. Aí na hora eu já fiquei com medo. Só como era que ele sabia que eu vinha? Aí eu fui lá, sentei, aí ele começou a fazer uns pisoteios, tocou fogo nos matos, pisotei, ficava chuco na minha perna, chuco. E aquele negócio, quem disse que curou? Fui para casa, foi pior. Aí no outro dia minha perna inchou. Minha perna inchada. Eu disse, meu Deus. Aí foi minha mãe me levou para um médico de fato. E lá detectou que eu tinha pego uma bactéria de gato, de fezes de gato. Então, queridos, a lepra ela estava, o germe ele entrou interno. Mas com o tempo ele foi saindo e foi exteriorizando e eu comecei a ver. Então, né, precisava ser tratado.
E eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida. Deus quer te curar. Deus vai tirar todo esse peso, esse embaraço para ti, que te prende. Sarar por completo a lepra do teu coração. Como eu disse, sonde o seu coração. Eu não sei qual é a lepra que te aflige. Eu não sei o que é que você faz. Tem pessoas que é a prostituição, tem pessoas que é a pornografia, tem pessoas que é a mentira, tem pessoas que é a língua. Então tudo isso, existem lepras que nos param e não deixam nem eu nem você crescer. E o que é que acontece? Muitas pessoas desistem de Deus ou deixam de acreditar em Deus por causa de alguma frustração. Não é que ela não acredite em Deus. Ela passa a não acreditar nas promessas dele. E a resposta dele ou dela, eu pedi a Deus para resolver todos os meus problemas. E Deus não fez nada. Então, queridos, tem muitas pessoas que estão frustradas dentro da igreja por algo que não aconteceu. E isso gera no seu coração uma lepra. É que é difícil nós falarmos. Na época que veio na quarta-feira, agora, minha digníssima esposa ministrou. E ela falou de quando nós perdemos o bebê. Já estava com 4 meses, tudo formadinho. Eu já estava pensando no nome, preparando, já ia preparar o quarto. Já estávamos pegando a barriga, sentindo mexer. E quando foi com 4 meses, minha esposa perdeu. Então isso para mim foi horrível. E eu vi na hora, eu tinha que buscar ela no trabalho e fui levar ela no hospital. E não era o médico dela, que o médico dela estava viajando. E na hora que eles foram fazer o toque, na hora foi aborto espontâneo. Aí eu vi, é uma cena terrível. Aí, nisso, dentro de mim, no meu coração, gerou uma frustração. Então eu passei a ter raiva de Deus. Só que a gente não quer assumir que tem raiva. Por quê? Na minha mente, o que era que eu pensava? Para que Deus me deu? Se Deus sabia que eu ia sofrer, para que Deus me deu? E eu lembro que todas as vezes que eu ia trabalhar, que eu me levantava de manhã, aí Suzy passou mais ou menos uma semana, 15 dias sem conseguir dormir direito. E todos os dias que eu me levantava para ir trabalhar, estava Suzy chorando no sofá, mordendo ou uma toalha, ou travesseiro. Então, para mim, aquilo ali era horrível. E eu lembro que quando o pastor que ele é meu discipulador, a gente foi fazer o discipulado, e eu disse a ele, olha pastor, nem me diga que Deus é bom. Não me diga que Deus é bom. Por quê? Porque é uma afronta para mim. Porque como eu conheço a palavra, como eu conheço o Senhor, eu achava que eu não ia passar por isso. Só que, queridos, eu nunca tive o espírito de burrice. Mesmo assim, eu ia fazer meu devocional. Então, no meu devocional, foi do Deus falou comigo. Então, foi curador. Quando o Senhor falou comigo, curou a lepra do meu coração. Mas se eu não tivesse ido para o Senhor, confessado, exposto o meu coração, eu tinha morrido espiritualmente, eu tinha me desviado. E eu começava a falar mal de Deus para todo mundo, que Deus não presta, que vida com Jesus não presta. Por quê? Porque existia uma frustração no meu coração. Muitas vezes as pessoas querem a promessa, mas não fazem a renúncia. Então, eu e você, quando Deus fala que tem alguma promessa de cura, tem uma promessa de libertação, nós precisamos buscar o caminho que Ele está nos direcionando. Quando somos contrariados em alguma situação, revelamos a lepra que está dentro de nós, escondido em nosso coração. Lá em Mateus 12:34, abra aí, Mateus 12:34. Diz o seguinte: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, queridos, todas as vezes que você tiver uma reação, diretamente ou indiretamente, está expondo o seu coração. Eita, mas foi sem querer que eu falei, mas estava no coração.
Ah, mas é uma brincadeira. Mas estava no coração. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração. Como diz Provérbios 4:23. De tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Então, e você? Quando você é contrariado, como é que você reage? Eu já reagi ruim, viu? Eu já tive minhas reações positivas e já tive minhas reações negativas. Já uma vez eu estava dirigindo e no trânsito nós somos testados muito, ou com fome. Eu cheguei aqui, eu estava indo para o comércio, o cara descendo aí no antigo fórum, eu estava na mão certa para entrar e ele queria entrar a todo custo. Ele começou a puxar o carro, eu disse, esse cara quer entrar no seu apulso. E na hora eu fiquei na minha, segurando a direção do carro e ele foi. Ele passou tão rápido, ele já estava na mão errada, ele passou, parou na minha frente, aí passou, deu o dedo, acho que eu faço. Deu o dedo, rapaz, eu digo a você, não é fácil não, viu? Na hora eu queria me subir uma ira, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Eu posso me irar, mas não posso pecar. Então eu comecei a orar em línguas, aí na hora eu orei em línguas, Senhor, abençoa essa vida, Senhor. Eu não sou lixeiro emocional de ninguém, abençoa esse homem. Aí ele, sabe o que ele fez? Ele parou o carro na minha frente. Foi, querendo confusão. E eu comecei, cheio de cantar, manda até os anjos, Senhor, senão eu tiro meu peixeiro. Aí, nisso ele foi. E eu estava depois me lembrando que foi nesse mesmo dia que eu fui para o Sesc pagar a mensalidade do meu filho. Essa foi a minha parte errada, aí eu errei. Eu fui pagar, quando eu cheguei lá, já falei isso uma vez, mas vou te falar de uma atitude errada que eu tive. Quando eu cheguei lá, tinha 3, 4 pessoas no Sesc. Aí tinha um pisoteio lá de puxar a ficha. Aí eu ia puxar a ficha, aí eu cheguei, aí peguei a ficha, aí perguntei, eu disse, é pela ficha? Aí o rapaz me abusou, porque ele disse, não, não é não, é pela vez. Aí eu parei, aí eu pensei, eu me sentei, eu quero ver. Como é que esse cara vai descobrir quem é esse povo todinho aqui? Aí começou a chegar mais gente. Aí chega, eu fiquei feliz. Eu digo, agora eu quero ver ele, saber quem é o último. Aí quando menos espera, ele disse, próximo. Aí a menina perguntou, quem é o próximo? Aí ele olhou, aí ele perguntou, eu disse, não, você vai adivinhar. Você vai adivinhar, porque quando eu perguntei, não tem a fichinha ali? Para você pegar? Aí ele olhou para mim, aí se calou, baixou a cabeça. Aí eu disse, mas é nada, comecei, mas é nada. O pisoteio ali, ele podia fazer aí uma preguiça triste. Cheio de gente. Agora eu fiquei pensando, imagina, depois eu venho para cá pregar e tá esse homem sentado aqui. Eu aqui da porta, ele voltava. Aí não terminou aí, não. Aí na hora eu já tinha, se eu não me engano, era 2 ou 3 pessoas atendendo, eu já com fome. Aí ele me chama, quem é o próximo? Eu digo, é eu. Para onde eu fui? O cara. Eu digo, não, Deus está querendo me tratar. Aí na hora de sair, eu disse assim, boa tarde. Diga. Aí eu disse, eu vim pagar a mensalidade. Disse, mensalidade de quê? Essa mensalidade da escola do meu filho. Diga o CPF. Aí eu fui, dei. Aí depois, aí eu vi que eu tinha pecado, que eu tinha errado. Só me desculpe pela minha atitude. Foi porque, como tinha muita gente, não tem ali, vocês poderiam fazer isso. Evitaria um desgaste. Aí Deus está dizendo, evitaria de eu me estressar com você. Mas não podia, né? Então, assim, nós temos o positivo e temos também o negativo. Então, quando você é contrariado, quando alguém diz não para você, quando alguém te corrige naquilo que de fato está errado, como é que você reage? Como você reage de fato é quem você é. Eu lembro que uma vez eu estava no meu discipulado, há anos atrás, e o pastor Marcos tinha me corrigido numa determinada situação. E eu não aceitei. Eu saí do discipulado chateado, e fui para casa e comecei a dizer, não, mas isso é ele me resistindo. Isso é o pastor me resistindo. Não, não existe não, o pastor tem alguma coisa contra mim. Só pode. E fui-me embora. Queridos, aí fui para o meu devocional. Eu me lembro até o livro qual foi. Foi em Isaías. Quando eu fui fazer meu devocional, na palavra, o Senhor me disse, quem está lhe resistindo sou eu. Na hora eu comecei a chorar.
Clamei por misericórdia. Me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa, tem misericórdia, Senhor. Pedi perdão. Depois procurei o pastor, pedi perdão. Por quê? Era algo que eu precisava ouvir, mas que eu não queria ouvir. E é necessário. E o segundo ponto, para dar continuidade, é tirar a armadura. Eu e você, muitas vezes nós temos não armadura. Eu acredito que hoje não existe mais. Acho que nem no exército. Quem é do exército aqui pode me dizer. Mas que não existe mais aquelas armaduras de botar aqui na cabeça e aqui na frente, a pessoa andar assim. Eu acho que não existe mais. Mas nós, como ser humano, ou como cristão, também usamos, sabe o quê? Máscara. Usamos máscaras para aparentar ser que não somos na frente das pessoas. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente assiste na internet. Nem todo mundo que diz Jesus, Jesus, de fato tem Jesus. É igual, eu digo, filtro de Instagram. Queridos, hoje a gente não sabe mais quem é as pessoas, não. Você sabia? Olha, as pessoas, elas usam tanto filtro. Até eu já estava me acostumando. Quem tem Instagram, que vê lá, eu faço uns vídeos meio resenha de vez em quando. E eu boto sempre um filtro. Eu boto um filtro no cabo forte que tem no Instagram, que a pele fica bem bonita, não fica com uma ruga. E nisso eu fui fazer meu vídeo e esqueci. Eu botei aqui o vídeo, aí ia postar e depois só Suzy. Não ficou feio esse vídeo, minha pele tá tão manchada. Aí ela disse, meu irmão, tá sem filtro. Aí eu disse, meu Deus, ela tava sentindo falta dos filtros. Queridos, eu já encontrei pessoas que no celular, até foto, como eu gerencio uma empresa, eu faço seleção, então, às vezes eu vejo as fotos. A pessoa fala comigo no WhatsApp. Quando a pessoa chega na minha sala para falar comigo, eu não conheço. Teve uma vez que um rapaz, viu? Não é só mulher não, um rapaz. Ele chegou a fazer a entrevista com ele, o currículo dele na minha mesa, aí eu mandei chamar o rapaz. Quando ele entrou, eu fiquei esperando o rapaz entrar. Aí ele entrou, aí botaram todo mundo, Josemilton, sou eu. Ela disse, sente. Aí, quem é você? Porque fez, sou fulano. Tu tem certeza que é tu? Tá querendo entrar nessa vaga, não? E é assim, tem pessoas que você vê. Por quê? Porque as pessoas não querem reconhecer quem são. Às vezes eu vejo alguns comentários, quando algum artista diz, ixi, mas tá velha, ixi, mas tá velho. Queridos, a idade chega para todos. Cabos, não tem filtro que segura, você pode puxar. Tem uma hora que você vai estar assim. Já puxou tanto, daqui para lá, que para ali você vai ter que fazer isso. Então, nós precisamos tirar a nossa armadura. Nós precisamos nos desarmar diante do Senhor. Sabe por quê? Deus lhe conhece. Deus lhe conhece. É igual a história do irmão Lelê. O irmão Lelê parecia crente, dizia que era cheio de Jesus. Aí pegaram, tinha uma pessoa endemoniada, aí disse, chama o irmão Lelê. O irmão Lelê tira esse demônio. Olha, sapatinho de fogo. Aí chamaram o irmão Lelê para ele tirar o demônio do caba. O irmão Lelê vem todo na armadura. Tchá. Aí tava lá, cara, lá na frente. Ele, irmão Lelê, vai tirar ali o demônio. Aí ele já vai. Lelê. Quando ele chegou perto do endemoniado, ele fez, se você abrir sua boca com todos os seus poderes, ele voltou. Lê. E não conseguiu tirar o demônio. Por quê? Tinha aparência de crente. Então, Deus, ele lhe conhece. Primeiro para se deparar com a sua... Sim, e por que é necessário tirar a armadura? Porque foi necessário que Naamã, ele tinha que tirar a armadura. Primeira coisa, ele ia se deparar com a sua nudez e fragilidade. Quando ele não estava de armadura, então ele estava desprotegido. Segundo, não se cura ferida superficialmente. Ela pode virar um câncer e te levar à morte. Se eu não tivesse tratado, se eu ficasse fingindo, passando, maquiando a minha perna, provavelmente, futuramente,
iria infectar a perna toda, esse germe, e eu iria perder a perna. Porque eu não quis cuidar, eu não queria cuidar. Todas as vezes que estamos na presença do Senhor, precisamos nos desarmar, tirar nossas máscaras e armadura para que Ele possa concluir a cura dentro de nós. Não devemos nos preocupar se A ou B vai observar. Ele tem feridas iguais ou até mesmo piores que as nossas. Mas o orgulho não deixa reconhecer a necessidade que ele tem de Cristo. Então, todas as vezes, querido, eu acredito, olhe, quando alguém pede para você vir aqui na frente, eu digo muito que é oportunidades. Quando a gente diz assim, queridos, aquele que precisa de oração, que precisa de uma mudança, vem aqui para frente, se coloque diante do Senhor. Aí tem pessoas que sabem que precisa, tem pessoas que sabem que estão presas em alguma situação, mas por conta do orgulho, o que é que vão pensar de mim? Não vem. Eu lembro de uma vez, teve uma palavra bem poderosa aqui na igreja, e a palavra foi para mim. E eu estava ali, e na hora os pastores chamaram, você que precisa de oração, vem aqui para frente. Eu nem me preocupei, que era que olhar para mim. Na hora que quando eu fui me ajoelhando ao pastor, eu queria que o supervisor viesse, aí eu voltei, mas eu queria oração também. Então nós precisamos se colocar, reconhecer o que a gente precisa. E eu olhar aqui do lado. É inútil, precisamos nos despir diante do Senhor, tirar toda a proteção, toda a armadura que nos dá uma aparência que estamos bem. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe qual é a nossa lepra. Deus conhece o teu coração, Deus sabe qual é a tua lepra. É interessante, Davi, ele falhou em muitas áreas, mas foi chamado pelo próprio Deus, um homem segundo o seu coração. Sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele errava, que um profeta falava com ele, que o Senhor falava com ele, imediatamente ele se corrigia. Ele pedia perdão e ele se humilhava diante do Senhor. Então é esse coração que nós precisamos ter. Deus não quer esconder tuas feridas. Ele quer curar para que você possa prosseguir nessa batalha. O orgulho era ter que se expor diante das pessoas, que não sabia que ele tinha essa lepra. O que vão pensar de mim? Vou perder minha reputação diante de todos e expor minha lepra. Achar que por ter posses, fama, ele iria comprar a sua cura. Como nós vimos, existiu duas indignações com Naamã. A primeira foi o profeta não o receber, por ele ser a pessoa que era, então ele queria ser recebido por Eliseu, e ele não foi. Então ele se indignou. E a segunda foi, quero que você abra lá em 2 Reis 5:12. Volte, na verdade, né? Nós estamos nele. E diz assim: não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e ficou indignado. Eu acredito que a indignação de Naamã era porque ele, sendo rei respeitado, ele sabendo que ele poderia ir para algum rio desse, mas o profeta direcionou para um rio sujo, porque o rio Jordão era um rio barroso e um rio sujo. Aí acredito que ele pensou para ele: vou nada, mergulhar no rio desse. Eu, um rei, ou um rei não, um general, vou não, de jeito nenhum. Aí o Senhor diz: mas para a tua cura tem que ser o Jordão. Aí ele teve que, de fato, ser quebrado. O profeta trouxe algo tão simples, só mergulhar nas águas. Ele não pediu
nada estrambólico ou algo de difícil acesso para Naamã. Era tão simples. Se Naamã tivesse mergulhado as 7 vezes, já ia sair limpo. Mas ele ficou resistindo. O orgulho dele, o título dele, tudo que ele tinha, bloqueava ele de receber a cura. E o terceiro e último ponto, existe cura para quem reconhece que está leproso. Existe cura para quem reconhece que está leproso. E é interessante se você observar, Naamã, ele não tinha outra escolha. Ou ele mergulhava e era curado, ou ele continuava com a lepra e iria morrer. Se ele não decidisse, não, eu não vou mergulhar no Rio Jordão. Quero não, eu sou um general, sou muito reconhecido, vou me expor nada. Então ele iria de fato morrer. E lá em 2 Reis 5:1, volte lá nesse versículo, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Na minha ele diz, mas leproso. Então, se você observar, o contexto ele está mostrando. Ele está dizendo aí, Naamã é tudo isso. Naamã, ele é um homem muito conceituado, mas leproso. Então, queridos, nós, eu e você, precisamos pedir como o profeta Davi fez. Sonda, Senhor, o meu coração. Mostra qual é a lepra que está dentro de mim, que eu preciso de cura. E todas as vezes que reconhecemos nossas fraquezas e limitações diante do Senhor, o poder dele se aperfeiçoa em nós. Lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10, abra aí. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10, diz o seguinte: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Então, queridos, para que exista a cura, precisa existir o reconhecer. É a mesma coisa de você ir para um médico, saber que você está doente, detectar o problema e você dizer que não está. Não, eu não estou. E o médico dizer, mas você tem esse problema. E eu passo muitas experiências com meu pai. Meu pai, há alguns anos atrás, ele teve câncer. E estava marcada a cirurgia dele, só que ele não queria aceitar que tinha câncer. A gente já tinha conversado com ele. E nisso a mulher ligou lá para marcar a cirurgia. E quando menos espera, a minha irmã perguntou a ele, e aí pai, a cirurgia, tá certo para a gente ir? Ele disse, não, ela disse que não tinha vaga não. Aí minha irmã disse, não pai, mas está marcada a sua cirurgia, era só para confirmar a sua ida. Aí minha irmã pegou, foi de Deus, pegou o telefone, ficou registrado no celular dele e ligou de volta. E na hora que ela ligou, aí ela atendeu, eu disse, moça, porque meu pai estava com cirurgia, que era de câncer, estava marcada agora, para quarta-feira. Ela disse, não, o que ele falou não era câncer, não. Eles querem um exame. Aí, na hora, eu fui bem firme com eles. Pai, o senhor está com câncer, não é uma gripe, não. O senhor trata, o senhor morre. Aí, recentemente, fui levar ele para Recife. Ele fez uns exames aqui em Garanhuns e detectou que ele estava com problema de coração. Aí, nisso, minha irmã me disse, olha, o caso de pai é sério, ele está com problema de coração. Então, a gente tem que cuidar de pai e tal. Pronto, beleza. Aí, pronto, diga ele que segunda-feira eu levo ele. Eu vou com vocês. Vou dirigindo. Aí, o médico daqui disse que ele não ia fazer, porque tinha detectado o problema de coração. E era para ele fazer outros exames mais profundos.
Quando eu fui pegar ele de madrugada, que a gente foi viajar para Recife, meu pai, com um monte de exame para fazer o outro exame que ele ia fazer em Recife. Uma endoscopia que não podia, que o médico de Garanhuns tinha dito que não era para ele fazer. Quando a gente entrou no carro, eu disse, seu pai, o senhor vai fazer o exame, é? Ele disse, vou. Mas o médico de Garanhuns não disse, o de Recife sabe mais. O de Recife, aí eu vou chegar lá e vou fazer, que eu não estou com isso, não. Aí minha irmã balançou a cabeça e disse, eu já disse a ele. O médico proibiu, disse que não era para ele fazer, ele não pode fazer essa endoscopia. Aí quando a gente foi, chegou lá, quando a gente chegou, já saiu de Garanhuns para Recife, quando chegou no consultório em Recife, que a médica viu o lado, como ele não entende letra de médico, ele levou o papel que estava proibindo. Aí a médica leu e disse, não, seu José, eu não posso fazer esse exame no senhor. Aí chamou a gente, aí disse, olha, ele não pode fazer. O médico de Garanhuns não disse não, disse, só que ele teimou e queria fazer, porque ele disse que não estava com problema do coração. Aí eu lhe pergunto, é curado? Não. Tem que dar um diagnóstico ou tratar? Não. Por quê? Porque ele não está reconhecendo o que tem. A gente pode dizer, não, o senhor vai por ser filho, mas eu e você, nós precisamos reconhecer a lepra que nós temos. Qual é a doença que eu e você, nós temos? O que é que te impede de crescer no Senhor? E existe graça e misericórdia do Senhor que vai nos alcançar e vai nos fortalecer e vai nos renovar. Amém? E eu quero que, de fato, você arranque sua armadura hoje, para que você saia daqui nessa noite curado. Abra aí em 2 Coríntios 3, 18. Segundo aos Coríntios 3, 18, diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu acredito que nós podemos sim, erramos, falhamos, mas eu acredito que Deus, Ele vai completar a obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Agora basta uma coisa: deixar o orgulho de lado, reconhecer que precisa, para que Ele possa completar a cura. Eu quero finalizar, quero chamar o pessoal já do louvor, com esse versículo, João 7,38. João 7,38. Que diz o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Queridos, tem como fluir vida de Jesus da minha vida e da sua vida. Agora é necessário que eu e você, nós reconhecemos, assim como Naamã, que por mais que ele lutasse com o orgulho dele, que mais que Naamã ele resistisse com a indignação dele, no final ele teve que dizer: ou eu desço, ou eu tiro minha armadura e mergulho, ou senão eu morro. Não tem como fluir rios de água viva com o coração cheio de ferida. Então eu quero que você fique de pé e nós vamos estar orando. Queria que pudesse apagar as luzes, que é só daqui. Nós estamos, eu acredito que essa palavra, logo no início, nós estamos aqui, no início de janeiro. Eu acredito que é um tempo que nós prometemos muito ao Senhor. Prometemos que vamos mudar, prometemos que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo. E muitas vezes não acontece. Por quê? Porque nós não nos posicionamos. Não nos colocamos diante do Senhor. Então até cantar a canção que ele cantou de manhã. E você que precisa, que sabe que existe no seu coração, e que você precisa de uma cura, eu queria te chamar aqui na frente, que você pudesse colocar diante do Senhor.
para que você pudesse alcançar essa graça, essa misericórdia. E agora é só você e o Senhor. Esqueça quem está do seu lado. E diga ao Senhor: qual é a tua lepra? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é o pecado que muitas vezes te prende e me prende, que nós não conseguimos avançar, e que isso tem roubado a vida de Deus, e que isso tem roubado aquilo que a gente queria alcançar no Senhor? Que você possa se colocar. Eu queria que o pessoal daqui pode vir mais para frente, o pessoal daqui mais para cá. Se coloque diante do Senhor, coloque seu coração diante do Senhor.